cabo de dias estamos aqui em linha com alguns temas ainda por falar, alguns temas atrasados que temos tido porque não tenho tido a oportunidade, tenho estado muito ocupado e hoje vou falar sobre dois temas, vou envolver dois temas, que é o tema atual, ou há vários temas atuais, várias coisas estão a acontecer, e o que está narrado nas Escrituras Sagradas, daquilo que podemos falar aqui. Vamos então orar, vamos pedir a Deus, que em primeiro lugar nos abençoe aqui. Ok, vamos lá. Querido Deus e nosso Pai, vem-te sentar connosco, Senhor, que o Teu trono seja ocupado aqui, que seja o nosso coração o Teu trono, Senhor. Vem reinar, Senhor, para que possas morar comigo e com estes irmãos que nos estão a ouvir. Vem ficar com eles, Senhor, vem também reinar no seu coração. Tu te peço e agradeço, no nome santo de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Jesus não dava um título, ou títulos que ele falasse, ele falava de muitos assuntos, mas nunca deu um título concreto aos seus discursos, não é? Ele falava, por exemplo, da parábola do filho pródigo, da dracma perdida, da ovelha perdida, e todas as coisas. Ele não dava um título, vou falar sobre a ovelha, ou vou falar sobre a dracma, ou vou falar sobre o filho pródigo. Não, ele apenas dizia, vou contar uma história, E começava assim a falar com toda a simplicidade. Ele contava as coisas com uma naturalidade e falava daquilo que gostava. Reparem que Jesus falava do amor do Pai, do amor celestial, falava das coisas que gostava e não era para agradar a todos. Ele não agradava a todos. E mesmo a Nicodemo, Jesus falava coisas úteis, não é? Jesus falava coisas que as pessoas podiam não querer ouvir. Falava para agradar o seu Pai. E ele agradou mesmo a poucos. Pouca gente, poucos o ouviram, poucos o escutaram. A princípio nem a Nicodemos agradou. Eu vou só ali fixar a minha... abaixar um bocadinho aqui a minha câmera do Facebook. Lá está. Conseguem ver melhor assim? Assim está melhor? Pronto. Ok, vamos lá? Vamos então. Hoje fomos trabalhar, como é o nosso costume, trabalhar na jardinagem, no jardim, nas árvores, na floresta. Outros trabalhar na agricultura, outros trabalhar em casa, todos trabalhar. Todos devem trabalhar durante a semana. Todos devem trabalhar. E depois comprar algumas coisinhas úteis, não é? Comprar algumas coisinhas úteis para casa. Esses são os deveres que todos têm que fazer. Se não trabalham, dão trabalho, não é? Como se costuma dizer. E Jesus trabalhava. Ele nunca deixou de trabalhar. Mesmo a curar, Jesus estava a trabalhar. Estava a fazer uma grande obra, a obra de Deus. E mesmo que Jesus não pregasse, ele estava sempre ocupado na obra de Deus. Estava sempre ocupado. Hoje falei com algumas pessoas, vou contar, de facto, é a história de hoje. Vamos então à história de hoje. Estava a comprar brinquedos, Toy Story. Então menina, vais brincar, vais comprar um brinquedinho e a mãe vai comprar-te um brinquedinho, não é? Minha filhinha, muito bem, graças a Deus. Olha, temos que ter brinquedos para os meninos. E estavam dois pais a comprar brinquedos para o seu filho. E era uma arma cor laranja, uma arma de brincar. E eu disse, pegando nos brinquedos que estavam lá, e disse, é estes brinquedos que se deve comprar, brinquedos didáticos, brinquedos que ensinam coisas boas, como cultivar a terra, como apacentar, como guardar gado, como tratar do gado, como tratar dos animais, e eram esses brinquedos que eu trouxe para os meus sobrinhos. Já disse, pronto, já disse, a história de hoje é de brinquedos
devem ser comprados para os meninos, mas brinquedos autodidáticos, quer dizer, para o ensino da sua formação espiritual, da sua formação, social também, formação social, formação cultural, formação de trabalho. A brincar é que a gente aprende a trabalhar, não é verdade? A brincar, e foi sempre a brincar que eu aprendi a trabalhar, foi sempre. Agora já não é a brincar, não é? A gente aprende a trabalhar, já não é brinquedo, já não é pera doce. Mas pronto, era assim. E devia ser assim. Eu brinquei muito na terra, até comi terra, vejam só, a comer terra. Isso não imaginem o que ia comer terra, assim. Oh meu Deus, eu graças a Deus comi terra, não é? Graças a Deus que nada me aconteceu, devia ter sido a pior coisa que eu podia ter comido, não é? Terra. Eu comi coisas piores, não é? Não vou contar, não vou contar. As histórias são grandes demais. São pequeninas, mas o seu teor é grande. Pronto, é uma história que eu irei um dia contar. Hoje foi a história dos brinquedos dos meninos. Então, agora vai a história para os adultos, não é? A história para os adultos. Para os adultos é a história do mês, a história do ano, pronto, é a história do consumismo. As pessoas estão num consumismo desenfreado, agora nem tanto, com a alta dos preços, a globalização dos preços, não é só em Portugal, é em todo o mundo. As coisas ficaram mais caras a partir de hoje. Por exemplo, um arrendamento de uma casa ficou mais cara. Um imóvel ficou mais caro comprar imóveis, porque as pessoas, quando pedem dinheiro emprestado ao banco, era com uma taxa de juro assim pequenininha, de 1%, ou 2%, ou 3%, ou 4%, ou 5%, ou 6%, ou 7%, ou 8%, ou 9%, ou 10%, eu não sei. Eu disso não percebo nada. Sei que agora a taxa indexada é 36%. 36%. Isto é absurdo, é absurdo, é absurdo. Vai-se pagar 4 vezes a casa, porque se não tem só 36%, mas tem o seguro, tem a taxa Euribor, taxa europeia, que é o Banco Europeu que se vai pagar, tem uma taxa para o Banco Europeu e depois tem uma taxa para o banco onde se pede. As pessoas pedem o dinheiro em Portugal, por exemplo, pagam ao banco uma taxa para aquele banco, mas pagam uma taxa para o Banco da Europa, que é o Euribor, que é a taxa ibérica da Europa, pronto. E está 36%, oh meus amigos, olha, eu só queria vos dizer uma coisa, não façam disso, não façam mais isso. Por favor, livrem-se dessas hipotecas da casa, ou essas grandes somas de dinheiro que ao fim do mês vão-se pagar 300 euros, as pessoas vão começar a pagar 400 e 500, e as que pagavam 500 vão começar a pagar 700 e algumas 800 euros. É de arrasar, eu não ganho isso, eu não ganho 800 euros por mês. Como é que as pessoas vão pagar 800 euros de empréstimo ao banco? As pessoas vão ficar aonde? Talvez na rua, talvez. Olha, qual é a nossa mensagem? A tríplice mensagem de Deus, dos anjos, dos 3 anjos. O que é que os anjos dizem? Sai dela para o meu, resumindo, mas isto o que é que isto quer dizer? Não é? O que é que isto quer dizer? Não vai sair da igreja, então, não é só da igreja, das mentiras, não é? Não é só sair, por exemplo, eu vou dizer, da bruxedo ou do espiritismo, não é só sair do espiritismo nem do bruxedo, é preciso sair também das cidades, das grandes vilagens, dos grandes aglomerados, dos grandes ajuntamentos, onde há futebol, há bares, há discotecas, as influências. Onde estão as grandes influências? É nas cidades. Portanto, as pessoas vão ficar dentro das cidades, não vão poder sair das cidades, vão ficar como fechadas, como um grande confinamento por causa do ambiente, para não contaminar o ambiente. Isto não sei se é por causa do ambiente, não vai ser por causa do ambiente, é como podem dizer
que é por causa do ambiente, mas eles vão criar regras, leis, regulamentos para as pessoas ficarem, por exemplo, dentro das cidades, não poderem sair para os campos. Isto é verdade ou não é? É a mensagem do terceiro eixo, qual é? Sair das cidades, morar, vida no campo. Não é verdade? Comer uma alimentação vegetariana, sem carne, sem peixe, sem ovos, sem leite, por aí fora, por aí fora, por aí fora. Esta é a mensagem do terceiro anjo. Depois vem a mensagem da justificação pela fé. Então, vamos então à história que Jesus contou da justificação pela fé. Vamos lá? Querem ouvi-la? Jesus disse, querem que eu vos conte uma história? E disse também esta parábola, disse Jesus. Contando uma parábola, Jesus estava a ilustrar a uns que confiavam em si mesmo. Há pessoas que confiam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Portanto, uma parábola que vai falar daqueles que pensam que são muito certinhos, muito direitinhos, que são muito certinhos e muito direitinhos. São os levianos. Não, nós podemos dizer, na linguagem nossa moderna, são os levianos. Não fazem nada a não ser leviandade. Tudo para eles tem que ter coisas com a religião. Ora seja, se dá dinheiro à igreja, ora se faz uma oração, ora se lê um livro, foi a igreja, é pela igreja, é tudo pela igreja. Olha, reparem. Jesus em Mateus, em São Lucas, perdão, na parábola do justo e iníquo, agora continua na parábola do fariseu e do publicano, na parábola dos justos e dos injustos. Lucas 18, versículo 10 agora. Dois homens, cá está, dois homens. Quando fala em dois homens, está a falar em duas categorias de religião, a verdadeira e a falsa. A religião da doutrina sã e da religião da doutrina dos homens. Da doutrina de Abel e da doutrina de Caim. Do bom ladrão, que não é bom nem mau, mas do ladrão justo e do ladrão injusto. Portanto, dois homens subiram. A palavra subiram quer dizer se elevaram. Ora, porque estavam baixo, estavam em baixo, estavam numa situação desgraçada, como se costuma dizer. Estavam em baixo. Subiram ao templo. Subiram ao templo. É bom, não é? Subir ao templo. E os dois oravam. Orar. Os dois foram fazer a mesma coisa. Os dois precisavam de ser salvos. Um fariseu e outro publicano. Portanto, o fariseu é o direitinho. O publicano é o coitadinho, não é como se fazer. O fariseu, estando em pé, orava consigo mesmo. Boa tarde. Orava consigo mesmo. Desta maneira. Vamos pegar nas Escrituras. Ele dizia, Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Portanto, era muito certinho o homem, era muito santo, como estamos a dizer. Mas aqui continua a história, no versículo 15. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda levantava os seus olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, Deus, tem misericórdia de mim. Deus, tem misericórdia de mim que sou um pecador. Qual destes desceram agora? Qual destes desceu justificado? Porque eles subiram ao templo. E agora, qual deles desceu justificado? Querem a minha resposta? Não mandou? Vai dar Jesus. Digo-vos que este desceu
O publicano, porém, estando em pé, digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, o publicano, e não o outro, aquele por qualquer a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Então, quem é que foi justificado? O publicano! O fariseu não foi justificado. Justificação pela fé. Estamos a falar da mensagem da justificação pela fé. Já dissemos a mensagem toda nestes 5 minutos, ou melhor, nestes 15 minutos já dissemos a mensagem toda que envolve a mensagem dos 3 anjos. E agora vou deixar mais uma mensagem que anda muito atrasada, já anda aí vai uns 4 dias para falar nela. Está aqui, ela está aqui ainda. Ela está aqui mesmo atrasadíssima, porque é sobre a bruxaria. Diz que toda a bruxa boa, e em especial toda a alta sacerdotisa, tem de ser uma espécie de psicóloga. Portanto, a bruxa é uma psicóloga. A psíquica humana é, afinal de contas, seu principal campo de atuação. Afinal de contas, ser uma espécie de psicóloga quer dizer ter uma compreensão perspicaz e intuitiva de funcionamento da mente humana. Que toda boa curadora e professora tem, sendo que as bruxas mais atuantes são as duas coisas, são bruxas e são psicólogas. Por isso que nós temos muita psicologia. Nós não, e eles têm. Bem, 4 dos conceitos de Jung é as forças que as bruxas dizem que existem, que é as forças demoníacas. Em particular, soarão imediatamente com as considerações da maioria dos bruxos e do inconsciente coletivo e dos arquétipos e os ânimos e anima e dos sincronicidade. Portanto, há todo um conjunto de misticismo, de poderes que fascinam a mente humana. É o Jung e o inconsciente coletivo. As pessoas não sabem que estão a ser influenciadas para o mal. Já estão a ser influenciadas para o bem. Já ouviram falar da consciência das consciências explicadas por James Ramfeld? Não, eu não. Em A Profecia Celestina, estão a ver que nós não damos isto. Não. Esta é uma matéria do espiritismo. Pois então se trata da teoria da sincronicidade, ou seja, a nossa mente, a nossa não, a deles, está ligada, interligada, é uma interface, está sempre ligada a outras identidades. Portanto, é a teoria da consciência significativa, de um princípio de conexão não causal e efeito de Carl Gustav Jung, ou seja, foi Jung, foi um homem. Ou seja, nada acontece por acaso, tudo tem uma razão de ser. Mas, atenção, eles jogam a favor disto, eles jogam com o inconsciente das pessoas. Já a teoria da inconsciência, ou do inconsciente coletivo, está perfeitamente de acordo com a visão ocultista e elementar que define a humanidade toda como um órgão de todo cósmico. Isto é o que eles querem comandar, a nova ordem, isto é a nova ordem. Eles não conseguiram estabelecer este prelúdio ao ocultismo elementar que define a humanidade como órgão de um todo. Ou seja, o bater de umas asas lá no Havaí faz daqui, deste lado, um grande ciclone, um grande tornado. Isso é mentira, não pode ser, não é? Nos níveis não materiais, e não nos níveis não materiais, quer dizer, que é os níveis espirituais. E o inconsciente individual também
define cada um de nós como uma célula naquele órgão. Quer dizer, somos uma célula só, mas estamos envolvidos num milhão de células, ou de 20 milhões, ou não sei quantos milhões de pessoas inconscientes que estão a ser inconscientes, enganadas. Inconscientes. A teoria do inconsciente coletivo sustenta que cada um de nós está em contacto com, e de facto não está, mas eles dizem que está, só podem estar se deixarem a porta aberta. Faz parte da identidade psíquica total da espécie humana, com todos os conceitos e atitudes que foram sendo construídos ao longo do tempo e seu 1 milhão de anos de experiência. 1 milhão de anos é impossível, nós não temos 1 milhão de anos. Isto é a teoria. O inconsciente individual seria, por assim dizer, apenas um ponto visível que repousa sobre aquele formado pela própria experiência de identidade individual, mas que, no entanto, estaria enraizada e envolto no inconsciente coletivo. Muito complicado, talvez. Isto é o que eles dizem sobre e os arquetipos, os arquétipos. Uma explicação fica para uma próxima live. Gratidão, sacerdotisa Dana. Portanto, foi alguém que escreveu isto e que fez um ponto da situação de psíquica, ou seja, a nova experiência, cosmovisão do ser humano que pensa que tem uma força, uma força, influência que é de além, uma influência que não sabem de quem é. Então, como é que nós ficamos? Como é que o cristão responderia? Qual é essa força que vem do além? Apocalipse está cheia dessas passagens. Quem essas forças? São forças demoníacas. Muitas forças demoníacas. Há muitas forças ativas, e em Efésios também fala sobre isso. Conta, não é? Conta aí as bênçãos, não é? Aqui vamos contar aí Efésios 6. Vamos ler um bocadinho de Efésios 6 para perceber o que é que a Bíblia fala sobre as forças ocultas. Ora, no capítulo 6 de Efésios, versículo 12, fala nisso. Porque diz: não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século. Portanto, em todos os séculos há um príncipe dos séculos, príncipe das trevas deste século, que é Satanás. Contra as hostes espirituais, cá está as hostes espirituais, que é os anjos demoníacos, da maldade nos lugares espirituais, que é dentro da nossa cabeça. Uma vez disse isso e eles não acreditavam. Mas é verdade. Onde é que o diabo está a atuar? Dentro do ser humano, dentro da mente humana. Não está nos computadores, o diabo não está nas cadeiras, o diabo não está nos lugares celestiais. Está nos espaços celestiais, nos lugares onde Jesus devia se sentar. Ele toma o lugar de Jesus no coração do ser humano. Ei, que nós sabemos que Deus tem poder para expulsar demónios. Nós temos poder? Não temos poder. Só através da oração, só através de jejum, muitas vezes, e da intercessão de Deus, a intercessão de Jesus, que nos podemos livrar dos demónios. Não podemos livrar-nos dos demónios indo a um homem. Não. É o próprio Deus que nos dá a liberdade de escolha de nos livrarmos dos ditos demónios. Não são ditos, eles são a verdade. São a verdade, não, são verdadeiros.
São verdadeiros, quer dizer, eles existem. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, é o conceito que a Epístola de Efésios dá, tomai toda a armadura de Deus. Qual é a armadura de Deus? Para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo isto, ficardes firmes. Qual é a armadura de Deus? Em primeiro lugar, estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade bíblica, a verdade da palavra de Deus. E vestida a couraça da justiça, que é a justificação pela fé. Não. De hoje falámos nada. Aqui na parábola dos dois, do fariseu e do publicano. Portanto, temos que estar preparados com o Evangelho, a verdade, e vestida a couraça da justiça. Depois, calçado os pés e calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. Ou seja, temos que meditar sempre no Evangelho de Jesus. Tomando sobretudo o escudo da fé. Aqui já daria para fazer um direto, diferente. Ficará para uma altura, para amanhã, se calhar, o que é a fé de Jesus. Não é a fé de Jesus que eu quero. Eu quero a fé em Jesus. É outro tema. Portanto, o escudo da fé. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do diabo. Está aqui a palavra diabo. Podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Do maligno, é do diabo, pois. Na tradução diz maligno, mas nossa mente já sabe o que é o maligno. Efésios 6, 17. 18 diz, orando em todo tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda a perseverança e súplicas por todos os santos. E por mim, diz o apóstolo Paulo, já agora, orai por mim, para que seja-me dada, no abrir a minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, que é um mistério para muitos, não é? Eu desvendo o mistério, eu já desvendei o mistério, quero-vos contar um mistério. Então, a Bíblia é científica. Muitos dizem que não é, mas é. A Bíblia é científica, o Evangelho é ciência, a verdade é ciência, a ciência da salvação. E eu posso já provar? Posso. Há um versículo bíblico que me responde que a Bíblia é científica. Há muitos, mas este é. Aonde é que na Bíblia diz que nós devemos respirar pelo nariz? Aonde? Está em Gênesis 2, 17. Posso ler? Novamente? Já o li várias vezes, foi o último texto que li esta semana, já tinha lido várias vezes, centenas de vezes este texto, mas olhem o que diz aqui. 2,7, aliás. E formou o Senhor o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida. Respirar é pelo nariz, não é? Cientificamente está provado que é pelo nariz que a gente deve respirar. Ora, a Bíblia, sendo a palavra de Deus escrita há mais de 4.000 anos, Moisés escreveu há mais de 4.000 anos, nós estamos no ano 2000, mas Moisés nasceu no meados, por exemplo, do ano 2000, 2500, 1800, mais ou menos, agora não estou a precisar muito bem, mas portanto a Bíblia tem mais de 3.000 anos, não é? Como há 3.000 anos a Bíblia foi escrita, há mais de 3.000 anos, a Bíblia, ou os cientistas, não existiam lá, não é? Aqueles cientistas que nós temos hoje, e ninguém sabia que o nosso nariz tinha uns filtros que era para filtrar o pólen, as bactérias, enfim,
Quando aquece o ar, portanto o ar entra pelas narinas, é por onde entra, e é filtrado e é aquecido, e depois é que vai para a nossa caixa torácica. E a Bíblia, foi Deus que disse a Moisés, foi Moisés que escreveu, disse, soprou nos seus narizes, não foi na boca, não é pela boca que se deve respirar. Então, não é pela boca que se deve respirar, mas as pessoas esqueceram-se e fazem mal em respirar pela boca. É um método, é um exercício mental. Quando estão a dormir, começam a dormir, a respiração sempre, a expiração, inspiração, que é inspirar pelo nariz, e expirar pela boca. Está certo? É cientificamente comprovado que melhora a circulação sanguínea, abaixa a ansiedade, dá saúde, pois baixa a ansiedade, dá saúde. Então todo o nosso corpo é beneficiado. O nosso cérebro, as nossas pernas, o nosso coração, os nossos tendões, todo o nosso corpo é beneficiado. E ao dormir, lembrem-se, nunca ferrem a língua. Nunca ferrem a língua. Assim, ou ferrem os dentes. Libertem a boca. Respirem pelo nariz. E façam isto. Façam este exercício, comecem a fazê-lo hoje. E vão ver que daqui a um tempo vão se recordar. Podem passar 10 anos, 20 anos, eu nunca vou me esquecer. Isto ensinaram há 40 anos ou quase. E não me esquece. Porque isto foi um benefício muito além dos conhecimentos que nós podemos aprender nas aulas de religião. Mas isto foi dentro da Igreja Adventista que eu aprendi. Como estão a ver, eu sou Adventista sétimo dia por muitas razões. E mais esta, e mais uma. Porque a Igreja de Laodiceia diz que é muito rica. Mas é mau. É mau. Mas tem que ser muita humildade. Muita humildade. Temos que ser humildados, não é? Humildes. Muita humildade. Muita humildade. Muito bem. Então eu despeço-me. Desejo a todos uma boa noite de repouso. Respirem pelo nariz. E boa soneca! Até amanhã, queridos amigos! Vou-me despedir já aqui deste vídeo, deste direto. Terminar. Estão terminando!